Milionário surpreende mulher desprezada pelo marido frio e muda sua vida para sempre. Valentina estava perdida. Não era exagero. Ela se sentia como se nem existisse. Os 42 anos pesavam no corpo e na alma. Casada com Fábio, aquele homem de olhos frios e jeito cortante, ela tinha aprendido a ser invisível. Cada palavra que dizia, cada suspiro, era cortado por um silêncio gelado. Silêncio de quem manda, de quem controla. A casa, o casamento, o medo, tudo isso formava uma prisão que nem as paredes podiam conter. Naquela manhã, o sol estava alto, mas longe de aquecer o coração dela. Entrou no supermercado da cidade sem vontade, só precisando comprar o básico. As luzes fluorescentes refletiam no carrinho vazio. O cheiro de pão fresco misturava-se aos passos apressados das pessoas. Valentina apertava a lista nas mãos, a pele do pescoço arrepiada, mas ninguém percebeu. E por isso, ninguém viu que naquela simples cena algo estava prestes a explodir. De repente, ele apareceu, Leonardo, um homem que parecia saído de outro mundo. Cabelos impecáveis, sorriso largo, olhar intenso e cheio de algo que Valentina nunca tinha conhecido: gentileza. Seu jeito era meio inacreditável, aquele carisma que fazia o corredor do mercado parecer o palco de um filme. Ele percebeu, naquele segundo, a tristeza profunda nos olhos dela, como um grito silencioso por ajuda. Você parece cansada, disse ele com voz firme, mas suave. Valentina congelou. Uma mistura de surpresa e desconfiança tomou conta. Como alguém tão luminoso poderia se importar com alguém tão apagada? Ele falou mais, convidou-a para um trabalho que ela nem sabia que podia fazer. Uma chance que devia transformar a vida dela. Mas o medo bateu forte, um nó na garganta, um tremor nas mãos. Era difícil acreditar em si mesma, depois de anos de menosprezo, de humilhação diária. Ainda assim, algo naquele olhar a puxava para frente. Aceitar o emprego foi como abrir uma porta para um futuro que ela achava impossível. Ali, no meio daquela cidade pulsante, Valentina sentiu pela primeira vez o solo firme embaixo dos pés. Ela descobriu uma força oculta, talentos que nem sabia que tinha. As pessoas começaram a notar, admirar, respeitar. Ao seu lado, Leonardo não era só um empresário genial, mas um aliado, um amigo, talvez mais, um farol que iluminava seu caminho e despertava nela desejos esquecidos, amor, autoestima, sonho. Mas como toda luz, essa atraiu sombras. Fábio percebeu cada mudança dela, e sua frieza foi se tornando gelo cortante. Uma tensão crescente, uma raiva sufocante, que explodiu numa noite de palavras afiadas e lágrimas presas. Valentina viu que aquele relacionamento não podia continuar. O medo se transformou em coragem, a dúvida em decisão. Era hora de quebrar as correntes, de reivindicar sua autonomia. Mas será que ela conseguiria? Será que a Valentina, que começa a cozinhar um novo futuro ao lado de Leonardo, vai conseguir vencer os fantasmas do passado? Aqueles que sussurram que ela não é suficiente? O que esperar do amanhã quando a vida implora por mudança, mas o coração ainda sente medo? O relógio da cidade parecia pulsar junto com seu peito. A pergunta era clara: qual caminho ela escolherá? Enfrentar tudo e se libertar? Ou se perder nos ecos do que foi antes? A resposta está prestes a surgir, e ninguém quer perder o que vem a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O relógio da cidade parecia pulsar junto com seu peito. A pergunta era clara. Qual caminho ela escolherá? Enfrentar tudo e se libertar? Ou se perder nos ecos do que foi antes? Valentina sentia a pressão em seu coração. Mas a coragem já começava a brotar. Foi então que, no meio de seus pensamentos, ela ouviu um Shan'ar Yulong que ecoou pelo supermercado. Uma explosão. As luzes piscavam e a multidão começou a gritar e correr, transformando o ambiente usualmente comum em um caos. Valentina ficou paralisada, os instintos gritando dentro dela. Foi quando ela viu Fábio batendo a porta do supermercado com a expressão contorcida. Valentina! Sua voz cortou como uma faca. Entre no carro agora! O desespero em seus olhos era algo que Valentina não estava preparada para encarar. O que está acontecendo? Ela gritou de volta, mas o som estrondoso de sirenes e gritos abafava sua voz. Fábio deu um passo à frente, colocando-se entre ela e a entrada em chamas do supermercado. Preciso que você me escute. Eu não estou aqui por acaso. Precisamos ir. Ele parecia diferente, mais vulnerável. Foi então que Valentina percebeu que atrás dele uma figura familiar se aproximava. Leonardo, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Valentina, não confie nele! Leonardo gritou, mas Fábio estava em sua frente, um escudo contra a confusão. O que você sabe sobre ele? Aquele choque na voz de Leonardo fez Valentina hesitar. Você não entende, Valentina. Ele é parte de algo que você jamais poderia imaginar. Valentina olhou para Fábio, que mantinha seu olhar fixo em Leonardo. O medo crescente encheu seu peito. As memórias de anos de submissão e dor aprenderam mais uma vez. O que Leonardo lhe estava insinuando? Ela sentia o chão tremer sob seus pés. Um equilíbrio temeroso entre dois mundos. Valentina, Fábio insistiu, agora com uma urgência que ela nunca havia visto antes. Eu nunca quis que você soubesse, mas nós temos uma dívida. Uma grande dívida. Leonardo. Ele hesitou, como se as palavras pudessem matá-lo. A multidão estava em pânico ao redor, mas Valentina parecia estar em um túnel, com apenas os dois homens à sua frente. Ele está no lado errado da cidade e você está em perigo, gritou Leonardo. Os olhos de Fábio ardiam com determinação. Por favor, me escute. Sua vida depende disso. Valentina ficou paralisada, o peso do mundo sobre os ombros. As duas realidades, a de Fábio e a de Leonardo, pareciam se chocar. A confusão e o medo cresciam, e uma verdade devastadora começava a emergir. Ela estava presa em um jogo maior do que imaginava. Cada escolha parecia levar a uma armadilha. O que realmente estava acontecendo? Quem Valentina poderia realmente confiar? Enquanto as chamas se elevavam atrás deles, uma nova pergunta se formou em sua mente. O que Fábio fez? A resposta estava prestes a ser revelada. E nada seria como antes. Valentina olhou de um para o outro, o coração disparado, enquanto o caos ao redor parecia desacelerar. A fumaça enrolava-se como serpentes no ar. O que vocês estão falando? A voz dela tremia. Fábio, por um momento, pareceu hesitar, como se as palavras pudessem detoná-lo. Os olhos de Leonardo estavam fixos em Fábio,
uma intensidade que Valentina nunca tinha visto antes. E nesse instante de silêncio tenso, a porta do supermercado foi arrombada por uma fuga frenética de pessoas. "Valentina, agora!" gritou Fábio, enquanto estendia a mão. Mas nesse momento, algo dentro dela estourou. Uma grande explosão ressoou como um trovão, e as janelas do mercado se estilhaçaram em 1000 pedaços. O grito da multidão ecoou, e Valentina sentiu um raio de dor atravessar seu peito. O som foi abafado por um estrondo que parecia vir do fundo da terra. O que estava acontecendo? "Valentina, eles estão atrás de você." A voz de Leonardo cortou o ar em uma mistura de pânico e determinação. O que ele queria dizer? Atrás de mim? O mundo girava, e tudo ao redor dela desapareceu em fumaça. Fábio se desfez de sua postura controladora, revelando um desespero profundo. "Não é o que você pensa. Não confie nele. Você precisa ir." Ele gesticulou, mas Valentina mal conseguia processar. Estava grudada ao chão, enquanto seu coração se contorcia numa mistura de confusão e terror. E naquela fração de segundo, a verdade ocultada surge como um relâmpago no céu nublado. "Valentina, eu não sou apenas seu marido. Estou envolvido em algo muito maior. Leonardo, ele não é quem você pensa. Ele faz parte de uma organização que você não consegue imaginar. Eles precisam de você." A revelação final cortou como uma lâmina. Valentina ficou paralisada. "O que você fez?" Valentina sussurrou, o medo crescendo. A multidão em volta parecia um borrão, mas tudo o que ela conseguia fixar era o olhar desesperado de Fábio. Ela nunca havia visto aquele lado dele, e isso a aterrorizava ainda mais. "Eu só queria proteger você", ele suplicou. "Proteger? De quê?" A raiva estava começando a ganhar forma dentro dela. Mas antes que Fábio pudesse falar, um grupo de homens em trajes escuros irrompeu pelo corredor, cercando-os. Os olhos de Valentina se alargaram em horror. O pânico tomou conta novamente. Leonardo avançou, colocando-se à frente. "Se você não sair agora, Valentina, eles vão te levar. Confie em mim. Você tem que correr." O instinto gritou para seguir as instruções, mas suas raízes estavam entrelaçadas entre Fábio e seu novo amigo. As mãos tremiam. As luzes piscavam. Os gritos dos clientes se misturavam em uma sinfonia de terror. A cada segundo, o mundo parecia estar se desfazendo. Era uma batalha mental. O que Valentina escolheria? O que Fábio poderia estar escondendo? O que Leonardo realmente sabia? Ela sentia a vida pulsando. A cada batida do coração, uma escolha se desenhava. E quando recebeu o olhar fixo de Fábio, o que seria um pedido de ajuda poderia ser, na verdade, um último truque. Os homens avançaram. As vozes tornaram-se gritos ensurdecedores. Valentina estava no centro do furacão, entre duas verdades que poderiam destruir tudo. O que deveria fazer? A resposta estava prestes a explodir na sua frente. E nada seria como antes. Valentina olhou de um para o outro, o coração disparado, enquanto o caos ao redor parecia desacelerar. A fumaça enrolava-se como serpentes no ar. "O que vocês estão falando?" A voz dela tremia. Fábio, por um momento, hesitou. Os olhos de Leonardo estavam fixos em Fábio, uma intensidade que Valentina nunca tinha visto antes. Então, tudo parecia explodir de uma só vez. "Valentina, por favor!" Fábio gritou, desesperado, estendendo a mão. "Você precisa entender. Mas antes que ele pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor ecoou, e as luzes do supermercado começaram a piscar ainda mais intensamente. O pânico se espalhou como um incêndio. As pessoas gritavam,
e a multidão tumultuada cercava Valentina, mas seu olhar estava preso entre os dois homens. Leonardo inclinou-se para ela, o pavor claro em seus olhos. Você não pode confiar nele. Ele está envolvido em algo muito mais sério. As palavras pareciam uma bomba, e Valentina sentiu seu estômago girar. O que você sabe? Ela exigiu, mas a voz dela mal rebocava um eco acima dos gritos. E foi então que algo inesperado aconteceu. As portas do mercado se abriram abruptamente, e uma figura emergiu da fumaça. Cláudia, a melhor amiga de Valentina, com uma expressão meteorológica de urgência. Mas não era apenas isso. Nas mãos dela, um objeto grande e reluzente, uma pistola. Valentina, sai daqui! Cláudia gritou, mirando diretamente para Fábio. O tempo pareceu parar. Valentina sentiu o coração quase parar junto. Cláudia, não! Ela tentou implorar, mas as palavras saíram como um sussurro impotente. Ele não é quem você pensa. A voz de Cláudia estava firme, carregada de raiva e determinação. Você não faz ideia do que ele realmente fez. Ele é o motivo pelo qual você está em perigo. Fábio olhou para Cláudia com um parceiro de medo, revelando uma faceta que Valentina nunca soubera que existia. O que você quer dizer? Ele pareceu realmente abalado, mas a fragilidade da sua expressão logo se transformou em uma fúria profunda. Você acha que pode esconder isso para sempre? Achei que estávamos juntos, mas você nunca se importou. A intensidade do confronto fazia o ar vibrar. Enquanto as pessoas ao redor começavam a parar para assistir, murmúrios de descrença crescendo como uma onda. Valentina sentiu seus pés no chão tremeluzirem. Cada palavra de Cláudia foi um golpe que a enfiou mais fundo na incerteza. Quem Fábio realmente era? O que ele havia feito? Uma emoção nova, uma mistura de traição e medo, começou a se apoderar dela. Cláudia, não faça isso, Fábio implorou, sua voz agora cheia de desespero. Eu sabia que não devia ter trazido você para isso. Neste momento, algo aparentemente simples, mas impactante, aconteceu. Os olhos de Cláudia se encontraram com os de Valentina, e por um breve instante, o silêncio tomou conta. A verdade estava prestes a emergir. As chamas ao fundo continuavam a devorar. Mas a batalha interna entre Fábio e Cláudia pulsava no ar, como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito. Valentina sentia que suas certezas estavam desmoronando. Cláudia, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Me diga a verdade. E no fundo, ela sabia que a resposta que estava prestes a receber mudaria tudo. As chamas atrás deles crepitavam, e o caos em volta parecia estar se dissolvendo em segundo plano, enquanto tudo o que importava se resumia a um único momento de revelação. E nessa corda bamba, entre a lealdade e a traição, Valentina se perguntava, até onde poderia ir a verdade? Valentina olhou de um para o outro, o coração disparado, enquanto o caos ao redor parecia desacelerar. A fumaça enrolava-se como serpentes no ar. O que vocês estão falando? A voz dela tremia. Fábio, por um momento, hesitou. Os olhos de Leonardo estavam fixos em Fábio, uma intensidade que Valentina nunca tinha visto antes. Então, tudo parecia explodir de uma só vez. Valentina, por favor! Fábio gritou, desesperado, estendendo a mão. Você precisa entender, eu. Mas antes que ele pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor ecoou, e as luzes do supermercado começaram a piscar ainda mais intensamente. O pânico se espalhou como um incêndio. As pessoas gritavam, e a multidão tumultuada cercava Valentina, mas seu olhar estava preso entre os dois homens. Leonardo inclinou-se para ela, o pavor claro em seus olhos. Você não pode confiar nele.
Ele está envolvido em algo muito mais sério. As palavras pareciam uma bomba, e Valentina sentiu seu estômago girar. O que você sabe? Ela exigiu, mas a voz dela mal rebocava um eco acima dos gritos. E então tudo mudou. Uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher com uma expressão furiosa, avançando como um furacão. Valentina reconheceu a silhueta. Era Lara, a irmã de Fábio. Mas o que mais a chocou foi a arma que ela segurava, apontando diretamente para Leonardo. Eu não posso acreditar que você está aqui, gritou Fábio, os olhos arregalados. O que você está fazendo? Você não deveria estar aqui. Eu sempre estarei aqui para proteger você. Lara respondeu, com a voz trêmula, mas firme. Esse homem não é quem ele diz ser. Valentina congelou, olhando de um para o outro. O olhar de Leonardo se tornou sombrio. Você não sabe o que está fazendo, Lara. Ele disse, seu tom mais severo. Deixa-la em paz, Leonardo. Fábio gritou desesperado. Mas Lara não se movia, o silêncio se fez entre eles, pesando como chumbo. Valentina queria entender, mas tudo ao redor parecia girar. As chamas ao fundo crepitavam, aumentando a tensão no ar. Ele é um traidor, ele está por trás de tudo. Lara disparou, a raiva evidente em sua voz. Valentina sentiu uma geladeira na espinha. Do que você está falando? Ela perguntou, o medo a dominando. As peças do quebra-cabeça se espalhavam ao seu redor, mas nenhuma se encaixava. A vida de pessoas inocentes depende disso. A vida do nosso pai. Lara começou a chorar, e essa vulnerabilidade chocou Valentina. Tivemos que fugir, Fábio. Eu não podia ficar. Fugir? Fábio murmurou, como se tivessem lhe dado um soco. Não deveria ter feito isso. Essas pessoas estão atrás de mim por causa da organização. Você não entende. É muito mais que isso. Lara gritou, sua voz ecoando nas paredes do supermercado em ruínas. Você está envolvido em algo que pode acabar com nossas vidas. Valentina mal conseguia processar. As chamas começavam a se espalhar, e a multidão estava em um frenesi. Entre gritos e explosões, uma verdade contundente se formou nas palavras de Lara. Fábio não era apenas controlador. Ele estava enredado em um jogo sombrio, algo maior que ela jamais imaginara. O olhar de Valentina cruzou com o de Fábio, e pela primeira vez ela viu não um homem de poder, mas alguém emaranhado em mentiras profundas. O que está acontecendo, Fábio? Ela sussurrou, a voz quase sumindo no tumulto. Mas antes que ele pudesse responder, um grupo de homens armados irrompeu pela entrada, cercando-os. O terror estava se instalando. A partir daquele momento, nada seria como antes. Valentina sentiu que o chão se abria sob seus pés. A escolha dela entre quedas iminentes estava diante dela. O que deveria fazer? Confiar em Fábio ou em Lara? A resposta se tornava cada vez mais obscura. O que mais estava escondido naquele emaranhado sombrio de segredos? E será que conseguiria sobreviver a qualquer desfecho que se aproximava com essas novas revelações? Valentina olhou de um para o outro, o coração disparado. O caos ao redor parecia desacelerar. A fumaça enrolava-se como serpentes no ar. O que vocês estão falando? A voz dela tremia. Fábio hesitou, olhava vazio de desespero. Então chegou um grito estrondoso e cheio de dor. Ouvindo isso, Valentina virou-se, olhando em direção às portas. Um grupo de homens em trajes escuros havia entrado, suas expressões ferozes, como predadores em busca de presa. O pânico tomou conta da multidão, e em seguida, uma explosão estourou em suas cabeças como um trovão. Fábio olhou para Valentina, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e súplica. Eu não posso deixar você aqui, ele gritou, mas a voz dele era abafada pelo barulho do pânico crescente. Mas foi então que o que parecia uma confusão virou um verdadeiro inferno. Valentina sentiu a terra tremer sob seus pés, quando um homem alto de cabelos curtos empurrou Fábio para o lado. O que você fez?
A voz dele era carregada de ódio. Valentina ficou paralisada, incapaz de compreender a cena. Eu não fiz nada, gritou Fábio de volta, mas havia medo em seu tom. Leonardo, que agora estava cercado, virou-se abruptamente, como um guerreiro em um campo de batalha. Eles não são apenas homens comuns, Valentina. Eles estão atrás de todos nós. Quem sou eu, Fábio? Valentina exigiu, sua voz rasgando pelo pânico. O que você fez? Mas antes que ele pudesse responder, Lara, a irmã de Fábio, jogou a arma que segurava em direção a Leonardo. Saia do caminho! A bala disparou, mas não foi em direção a Leonardo. Olhando em um instante de horror, Valentina viu que a bala atingiu Fábio, que agora estava caindo para o chão. O tempo pareceu parar. Um grito involuntário escapou da garganta de Valentina enquanto Fábio caía, uma expressão de incredulidade no rosto. O chão parecia desabar sob seus pés. Queimaduras de dor a atravessaram. Ele não podia estar morto. Ela não podia permitir isso. Os homens cercando-os ficaram em silêncio, o olhar fixo em Fábio. Levante-se! Valentina gritou, sua voz rasgando a tensão do momento, enquanto corria até ele. O sangue escorria por suas roupas, e o olhar de Fábio estava distante. Você não pode ir assim. Eu preciso de você, ela implorou, das lágrimas caindo como chuva. Mas então uma verdade emergiu, cortando como uma lâmina. Fábio, com dificuldade, sussurrou. Valentina, eu não sou quem você pensa. A dívida era por sua vida. A declaração cortou o ar em torno deles como um golpe devastador. O que ele queria dizer? O que havia sido prometido? Valentina olhou para Lara e depois para Leonardo, seu mundo desmoronando em torno dela. E quando o som distante de sirenes começou a ecoar, ela percebeu que não tinha um caminho claro à frente. Tudo estava em jogo. As revelações faziam o chão tremer ainda mais. Quem estavam aqueles homens? O que Fábio realmente havia feito? As chamas cresciam. O perigo estava mais próximo do que jamais estivera. O que estava verdadeiramente em jogo? Enquanto a fumaça envolvia tudo ao seu redor e a urgência crescia, uma única pergunta ficou em sua mente. O que aconteceria se Fábio morresse? E mais importante, quem ela realmente era nesse emaranhado de mentiras? Valentina olhou de Fábio para Lara, o coração batendo violentamente no peito. O desespero dela misturava-se ao caos ao redor. As chamas, os gritos, a multidão em pânico. O que você realmente fez, Fábio? Questionou, implorando por uma resposta. O tempo parecia ter parado. As vozes da multidão se tornaram um borbulhar distante. Fábio, com os olhos inchados de dor, começou a falar. Eu nunca quis que você soubesse. A dívida. Ele respirou profundo. Ela não é só minha, é da família inteira. E com isso, um silêncio pesado caiu. Havia uma tensão no ar, algo não dito pairando entre eles como um manto sombrio. Que dívida, Fábio? O que você esconde de mim? Valentina tremia, sentindo o peso da revelação que parecia prestes a despencar sobre seus ombros. Mas antes que Fábio pudesse responder, um impacto ensurdecedor cortou o ar, a explosão das luminárias que um dos homens havia derrubado. Pedaços de vidro voaram, e a multidão se agitou, gritando ainda mais alto. O desespero se espalhava como fogo em palha seca. E nesse momento, o impossível aconteceu. Uma mulher se lançou para a frente, empurrando Lara para o lado com forças surpreendentes. Era uma figura familiar, Jussara, a psiquiatra de Valentina, que sempre a aconselhara. Não confie nele, gritou Jussara, e seu olhar focado em Fábio era tão intenso que Valentina mal conseguia respirar. A luz das chamas iluminava a face de Jussara,
revelando um pânico genuíno. Ele não é quem você pensa. Você precisa sair agora. Valentina olhou confusa. O que você está fazendo aqui? A voz dela falhou, o choque ainda enredando. Eu fui contratada por ele, para proteger você, Jussara confessou, a urgência em suas palavras pressionando Valentina. Fábio está em grandes apuros. Ele não apenas tem uma dívida, ele pertence a uma rede criminosa que se estende por toda a cidade. A revelação caiu como um raio no meio da tempestade. Não, isso não pode ser verdade. Fábio gritou, sua face contorcida de dor e fúria. Mas Valentina não conseguia se mover. O chão sob seus pés puxava para baixo. Você me usou? A traição estava ao seu redor como um manto sufocante. Era para te proteger, para te manter a salvo. Fábio insistiu, mas Valentina já não o reconhecia. Cada palavra dele agora parecia mais uma mentira. O pânico entre a multidão aumentou, e enquanto as sirenes se aproximavam, a verdade que Jussara revelara queimava como fogo. O que mais Fábio havia escondido? Essa rede que ele mencionou, o que significava para ela? Não havia retorno. Ela estava em um lugar onde as lealdades se desvaneciam e o mundo que conhecia desmoronava. A tensão estourou e o grupo de homens armados começou a encurtar a distância, os rostos frios e determinados. Valentina, a voz de Jussara era uma corda em tensão, puxando-a de volta para a realidade. Temos que ir, agora! Valentina olhou para trás, para Fábio, e a verdade a atingiu com força total. Ela precisava tomar uma decisão. Confiar em Fábio, que poderia ser o homem que amava, ou em Jussara, que estava lá para salvá-la. No meio do caos, a escolha dela estava prestes a definir não apenas seu destino, mas a verdade de todos os envolvidos. E assim, enquanto a fumaça começava a invadir suas narinas e o tempo se acelerava, Valentina se lançou para um lado, em direção à saída. O que aconteceria com Fábio? Aonde essa escolha a levaria? A cada passo, ela sentia que o piso sob seus pés não apenas a afastava do passado, mas a lançava em um futuro incerto e profundo. Valentina olhou para Fábio uma última vez, seu corpo em movimento rumo à saída. O desespero se apoderava dela, mas o instinto de sobrevivência pulsava mais forte. Um grito ecoou na multidão, e quando ela finalmente voltou-se, viu uma sombra se aproximar rapidamente. O homem de terno escuro estava ali, os olhos frios como aço, determinado a alcançar Fábio. Valentina, o grito rasgou o ar. Era Fábio, seu tom desesperado. Mas antes que ela pudesse agir, algo estalou. O homem com o terno pegou algo do bolso, uma arma. Valentina paralisou. A adrenalina disparou. Tudo parecia desacelerar. Cuidado! A voz de Jussara soou ao fundo. Mas Valentina estava em choque. A cena se desenrolava como um filme de ação. O homem apontou a arma em direção a Fábio, que estava caindo, ferido. O pânico tomou conta antes dela sequer poder reagir. Então, num movimento impressionante, Jussara pulou na frente de Fábio. Não! O disparo ecoou pelo supermercado. Valentina sentiu uma onda de horror engolfá-la. O tempo parecia parar enquanto a cena se desenrolava. O corpo de Jussara caiu como uma folha, a expressão de surpresa ainda estampada no rosto. Jussara! Gritou, desolado. Valentina estava presa entre a realidade e o pesadelo. A confusão e o desespero a envolveram. Como isso poderia estar acontecendo? O som dos gritos da multidão se misturava a um eco de dor devastadora. Mas dentro do grito do desespero, Valentina escutou outra voz, uma voz que não esperava. Era Cláudia. Você não pode ficar aqui. Eles vão te pegar.
Cláudia estava se aproximando. Seu olhar era de urgência. O pânico no ar era palpável, e a fumaça envolvente só piorava tudo. Os homens de terno estavam se espalhando, como predadores em busca de presa. Valentina então se lembrou da arma que Lara havia jogado. Com as mãos tremendo, ela correu em direção aonde a arma caíra. O peso do que estava acontecendo parecia a esmagar, mas sua vontade de sobreviver era mais forte. A adrenalina a guiava. Naquele instante, algo estalou ainda mais na câmara. Um segundo disparo. Valentina se virou e seu coração disparou. Vendo o desespero nos olhos de Fábio enquanto ele segurava Jussara, uma verdade cortante atingiu. Fábio estava envolvido em algo muito mais profundo do que um simples submundo criminoso. Ele era parte de uma facção, algo que ela nunca imaginara. Enquanto a realidade se despedaçava, uma figura se destacou atrás de Fábio. Uma mulher vestida de preto, com uma expressão fria e pomposa, se aproximou. "Compramos você, por isso você deve escolher", ela disse de maneira condescendente. O que ela queria dizer com isso? Valentina sentiu seu coração parar. O que estava realmente acontecendo? A confusão crescia. Os olhos de Cláudia se arregalaram. "Valentina, não! Você não pode ouvir isso!" Mas já era tarde. A revelação estava em suas veias. Fábio e sua dívida. Tudo girava em torno de algo sombrio que envolvera a vida deles. Ele não era só um marido controlador. Ele havia a colocado em jogo. Valentina encarou Fábio, o olhar buscando uma resposta. "O que você fez?" A pergunta escapou, cortante. A multidão estava em frenesi, mas a clareza vinha através da neblina. Havia muito mais em jogo. E enquanto a fumaça começava a engolfar mais um pouco, a única certeza que Valentina tinha era que tudo isso a levava a tomar uma decisão crucial. O que aconteceria agora? Estaria ela finalmente pronta para confrontar a verdade, não importa quão dolorosa fosse? Valentina olhou para Fábio, a confusão e o desespero borbulhando dentro dela. As chamas atrás dele pareciam aumentar. O calor intenso da fumaça já chegava a seus pulmões. Não havia como mais voltar atrás. "O que você fez?" ela perguntou, cada palavra saindo como um sussurro agonizante. Mas a resposta dela, que esperava a cada instante, não vinha. Então, tudo virou um pesadelo. Um estrondo. Mais disparos. O homem de terno escuro disparou novamente, e desta vez não era um aviso. O som da pistola ecoou como um trovão. Fábio caiu no chão, os olhos arregalados de surpresa, enquanto Valentina, em um movimento involuntário, se lançou para a frente. "Fábio!" A palavra escapou de seus lábios em um grito agonizante. A realidade não parecia real. Ele estava ali, caído, e no instante em que ela o segurava, algo extremamente chocante aconteceu. Ao tocar seu corpo, Valentina sentiu uma onda de energia. Um tremor incontrolável que percorreu seu braço e rapidamente tomou conta de seu corpo. Videoclipes de memórias passadas dançaram em sua mente. Mas algo estava absolutamente fora de lugar. E então foi quando tudo desmoronou. "Agora você vai saber, Valentina", Fábio murmurou, em meio ao sofrimento. Suas palavras eram um eco distante, mas tomaram um tom profundo e revelador. E então, da mesma forma que as chamas cobriam o lixo em chamas ao lado deles, ele soltou a bomba. "Eu sou um agente. Os criminosos que você vê aqui, eu infiltraram para te proteger." O coração dela disparou. Ele era um agente? Mas por que nunca disse isso? Como assim um agente? Ela estava confusa. As memórias de amor e confiança
borrando diante dos olhos em lágrimas. Ele respirou profundamente, lutando contra a dor. Estava tudo por sua conta. A dívida, o trabalho, tudo isso era um disfarce para te manter fora do alcance deles. Eles queriam você, Valentina, por causa de seus pais. Os olhos dela se abriram bem mais. Meus pais? O chão tremeu sob seus pés. O que isso significava? Nunca havia feito a conexão. O passado, a herança, tudo tomou uma nova e horrenda camada. Os ecos de sua infância começavam a ressoar, fazendo a vida parecer um labirinto de armadilhas. Eles são parte do que você não sabe. Eles estavam envolvidos em algo muito mais forte. E agora a dor nas palavras dele se tornava mais intensa. Antes que ele pudesse acabar a frase, um grito ecoou ao redor deles. Mas foi então que algo ainda mais inesperado aconteceu. O corpo de Jussara começou a se mexer. Valentina! Ela levantou a mão, ainda viva. Não acredite nele. Ele está manipulando você. Fábio é o traidor. Ele nunca deveria ter te enganado dessa forma. As chamas dançavam e o mundo estava girando. Valentina sentiu sua mente rodar sob a pressão, enquanto olhava entre Jussara e Fábio, lutando para juntar as peças. Como alguém que sempre foi sua âncora poderia estar mentindo? Eu não sou o que você pensa. Eu te amo, Valentina. Lute. Por favor, não permita que isso te destrua. A súplica de Fábio era visceral, mas o peso de suas palavras se esfumava. No meio do caos, as sirenes se aproximavam, mas Valentina já não sabia em quem confiar. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas ainda envolta em sombras densas. O que ela realmente sabia sobre sua vida até agora? As chamas estavam se alastrando, e a vida dela se desenrolava. Mas o que viria a seguir? A reviravolta era apenas o começo. Valentina ficou paralisada, o coração martelando no peito, enquanto a cena ao seu redor se transformava em caos. Fábio, ferido, e Jussara, meio destroçada no chão, representavam mundos que colidiam. Naquele instante, tudo o que ela sabia estava à beira de se desintegrar. Valentina, eu não sou um monstro. Eu te amo, gritou Fábio, a voz entrecortada pela dor. Mas as palavras dele soaram vazias, como ecos distantes. O olhar de Jussara era uma mistura de desespero e determinação. Ele estava mentindo. Você merece a verdade. O alvoroço aumentava, a fumaça se espalhava e as sirenes lá fora pareciam estar se aproximando cada vez mais. Todo mundo parecia girar, e Valentina se sentia presa entre a lealdade e a traição. Ela olhou para Jussara, a mulher que sempre a ajudou, e sentiu uma onda de adrenalina pulsar dentro dela. O que você sabe? Perguntou, com a voz firme, embora trêmula. Fábio faz parte dessa rede. Ele não pode ser confiável. Sua vida está em perigo. A urgência na voz de Jussara era palpável. Valentina olhou para Fábio, cuja expressão agora era de desespero. Valentina, não confie nela. Mantenha-se ao meu lado. Eu estou aqui para te proteger. Proteger ou manipular? Valentina retrucou, angustiada. As lágrimas escorriam por suas bochechas, mas a determinação crescia. O caos se intensificava, e a verdade começava a se cristalizar em sua mente. Ela precisava sair daquele lugar, longe de mentiras e manipulações. Então, em um ato de coragem e desespero, Valentina pegou a arma que havia caído no chão durante a confusão. O peso do objeto em suas mãos era tanto um símbolo de poder quanto um fardo aterrador. Ela sabia que precisava decidir em quem confiar. O olhar de Fábio implorava por perdão, enquanto Jussara mantinha-se firme,
pronta para enfrentar Fábio e os homens que se aproximavam. Eles estão aqui! Ela gritou. Valentina, precisamos correr! O grito e o pânico da multidão reverberavam em seus ouvidos. Com a arma na mão, Valentina se dirigiu para a saída, mirando perigosamente o grupo de homens armados que cercavam o supermercado. Saia do meu caminho! Gritou, a voz cheia de convicção. E assim, naqueles momentos decisivos, Valentina escolheu. Com Jussara ao seu lado, atravessou o caos, sentindo a libertação ao deixar o medo e o passado para trás. O futuro era incerto, mas agora era dela. Uma luta pela verdade, pela liberdade. Ao respirar o ar fresco do lado de fora, ela se virou para Jussara, com um olhar cheio de promessas e esperanças. O que estava por vir ainda era um mistério, mas pela primeira vez, Valentina sentia que poderia enfrentar qualquer tempestade. O sol estava começando a brilhar entre as nuvens, iluminando seu novo caminho. E enquanto se afastavam, uma pergunta ressoou profundamente. Qual seria o próximo passo? As sirenes ecoavam atrás delas, e a vida estava prestes a recomeçar. Valentina estava pronta para enfrentá-la. Se você se conectou com essa história, o momento é agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer ainda mais histórias inspiradoras. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoremos conhecer a sua opinião. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Venha fazer parte dessa jornada conosco.